fácil da gente aprender. Então, vamos lá. Mas na prova é nesse modelo mesmo? Então, depende. Às vezes ela pergunta bem mais direto. Eu vou tentar dar uma olhada no que eu tenho, perguntar para ela como é que vai ser. E aí, se eu tiver uma resposta, eu trago para vocês. Eu trouxe em caso clínico para ficar mais fácil de elucidar. Perfeito, beleza. Nem caso clínico direito, não. Depende. Mas vamos lá. Ó, a questão é: o cianeto tem uma boa absorção respiratória e gastrointestinal, com rápida distribuição pelo sangue. O cianeto liga-se avidamente ao íon férrico do citocromo oxidase, bloqueando a fosforilação oxidativa. A célula deve, então, mudar para o metabolismo anaeróbico da glicose para gerar ATP. O cianeto tem capacidade de causar a morte do indivíduo intoxicado pela falta de ATP tecidual a nível sistêmico, um quadro de hipóxia funcional. Nesse caso, qual a primeira lesão celular seria visível na microscopia? E aí seria justificar. Bom, falando de uma situação em que eu tenho perda de funcionalidade, né? Tipo assim, perda de energia, perda de ATP, depleção de ATP. Qual a primeira lesão que você tem que pensar que essa célula vai apresentar? Seja ela um epitélio, seja ela uma célula de mesênquima, é a que está mais relacionada com a perda de energia. Alguém chuta aí alguma coisa? Pode chutar no chat que eu também estou vendo. Lesão na membrana? Tipo, rompimento da membrana? Não tem rompimento na membrana. Se não tem rompimento. E é lesão, não é morte celular. Rompimento na membrana, a gente está falando de necrose. É lesão celular. Lesão celular, que é degeneração com água? Degeneração hidrópica. Exatamente. É a primeira lesão que você. Tumefação celular também funciona. Tumefação celular é o termo que está no Abas, não. Qual o nome? Qual que é o nome mesmo? Esqueci o nome. Robbins. Então, degeneração hidrópica é a primeira lesão que você tem que pensar que uma célula vai apresentar quando ela está perdendo o equilíbrio hidroeletrolítico dela. Geralmente por conta da perda de ATP, então aquelas bombas de sódio e potássio, bombas de fluxo de cálcio, todas elas vão parar de funcionar. Então a célula vai perder o equilíbrio que ela tem normalmente. Então, degeneração hidrópica é o primeiro mecanismo, é a primeira forma de lesão celular que você vai observar olhando para qualquer tipo de célula. Então, na microscopia, se você for descrever, é aquilo ali. Palidez, aumento do turgor, peso do órgão. Geralmente é na macroscopia, né? Órgãos que têm degeneração hidrópica, órgãos que estão lesados ainda nesse nível, eles estão mais tumefeitos. É como se fosse um edema celular, né? Que é o tumefação celular. A dica da prova é: o que acontece na degeneração hidrópica? Acúmulo de água e sais, que é o que ela quer que você escreva. Você pode escrever perda do equilíbrio hidroeletrolítico, é capaz dela falar que você não quer. Você escreve perda do equilíbrio hidroeletrolítico, acúmulos de sais e água. É isso aqui que você tem que escrever. Fechou? E é aquilo que eu falei ali. A primeira lesão que vai aparecer na maioria das patologias. Qualquer estímulo de estresse que esteja ocorrendo sobre a célula, independente da etiologia que seja, ela vai começar a ter... Perdão, peraí. Ela vai começar a ter perda de equilíbrio, do equilíbrio dela, bioquímico mesmo, e vai apresentar essa lesão de degeneração hidrópica. É acúmulo de sais e água, que eu falei, Carlos. Então é isso que vocês têm que pensar quando está falando de degeneração hidrópica. Eu não comentei sobre pigmentações, porque pigmentações, se eu não me engano, ela fala de 3, que é quando se fala de calcificação, quando você fala acho que ela fala que é não lembro como é que ela fala, que é acúmulo de glicogênio. Eu não lembro como que ela comenta isso, mas o nome certo é glicogenose. Glicogenose e acúmulo de hemociderina, que também são outros tipos de acúmulos. Mas eu vou acabar comentando isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, fechou. A próxima. A metabolização do etanol é realizada por enzimas como essa aldolase aí, que consome NADP. Contudo, o NADP também é necessário para a oxidação de ácidos graxos. Nesse caso, um etilista crônico terá menor disponibilidade de NADP para essa via, que terá como consequência qual tipo de lesão nos seus hepatócitos? É lesão de hepatócito. Qual que você tem que pensar? Pode chutar, gente. Estou aqui.
Esteatose? Esteatose, exatamente. Acúmulo de triglicerídeos, exatamente. Pô, peraí. Degeneração gordurosa. É aquela mesma coisa que eu falei. Tem palidez, aumento do turgor, peso do órgão e esses vacúolos claros no citoplasma. Aqui a diferença de microscopia que você tem que ter entre esteatose e degeneração hidrópica. Na degeneração hidrópica, parece simplesmente que a célula está um pouco mais translúcida, tem uns pontos que estão mais brancos ali. Na degeneração gordurosa, a gordura vira uma gotícula, né? Vira uma bolha. Então, por isso que ela fica assim na microscopia. Deixa eu só ver qual é a próxima questão. Tá. Essas duas coisas aqui que comentei até agora são mecanismos de quê? De lesão celular. Quero que vocês tenham em mente o quê? Lesão celular não é sinônimo de morte celular. Tá tudo bem? Lesão celular pode ser reversível? Pode ser reversível. As lesões reversíveis geralmente estão o quê? Elas têm um estímulo que é rápido, um estímulo que vem e acaba logo, mas a lesão não progride a um ponto de um dano que seja severo. E aí, eu não sei se vocês leram no Robbins, que ele comenta a questão de perda de integridade da membrana mitocondrial, muito dano absurdo de código genético, todas essas coisas vão se acumulando a um ponto de que ou essa célula entra em necrose ou essa célula faz apoptose, que aí é a diferença entre lesão e morte celular. Morte celular, a célula morreu, não tem volta. Se ela perdeu a integridade de membrana, é necrose. Se ela não perdeu a integridade da membrana dela, então isso é uma apoptose. E essas duas questões de lesão celular, degeneração hidrópica e degeneração gordurosa, tem muito mais a ver com o metabolismo que essa célula faz normalmente. Por que as células como um todo vão apresentar também degeneração hidrópica? Porque todas as células têm água, todas as células têm sais, todas as células estão responsáveis por manter um equilíbrio hidroeletrolítico ali no microambiente que ela está. Se ela perde ATP, se ela perde a função da bomba, principalmente a de sódio de potássio, o que acontece? O sódio entra. Sódio entra, o que o sódio puxa junto? Água. Por isso que ela fica tumefeita, por isso que ela fica demasiada, por isso que o órgão fica volumoso, fica com turgor. É isso que acontece. A degeneração gordurosa, por que ela acontece? É porque essa célula, ela é específica, ela tem muitos triglicerídeos, ela tem muitos lipídios. Se ela está perdendo a integridade do equilíbrio hidroeletrolítico dela, ela vai acumular o que ela normalmente tem. E é isso que está vindo do quê? Do próprio plasma, LDL, LDL, HDL, tudo isso fica entrando lá no hepatócito. O hepatócito tem receptor para trazer isso para dentro dele. Ele também puxa a própria gordura que vem da digestão lá pela via porta. Então, por isso que os hepatócitos apresentam esse tipo de lesão específica, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, acho que não. Então, vamos para a próxima. Uma mulher de 20 anos sofreu um acidente de moto e precisou realizar a imobilização de membro superior esquerdo, devido a uma fratura do colo do úmero. Após 2 semanas, com a retirada do gesso, foi observado o menor diâmetro do membro em comparação com o direito. Que adaptação celular ocorreu e qual o mecanismo dela, né? Qual o mecanismo? Isso daqui também é bem didática. Isso, exatamente, atrofia. A atrofia é o quê? Diminuição do tamanho celular, diminuição de componente proteico, diminuição da função da célula, principalmente. Toda célula toda célula tem um papel específico no tecido específico que ela está, no órgão específico que ela está. E esse papel dela é muito também relacionado ao mecanismo de feedback que ela tem. Vocês viram na endocrinologia, tudo tem um mecanismo, uma alça de feedback positivo e negativo. Se essa célula ela foi feita para tal função, se ela foi feita para, por exemplo, o músculo, que acho que é a célula mais fácil da gente observar isso. Se essa célula foi feita para fazer contração celular, a diminuição da função dela, se ela para de contrair, ela entende como um feedback, poxa, eu não preciso fazer renovação de proteína, não preciso fazer mitose não é a palavra, mas replicação de mitocôndria, eu não preciso fazer tanto ribossomo, não preciso fazer tanta transcrição, tanta tradução. É isso que ela entende.
Se esse mecanismo que faz ela, que é responsável pela função dela, está diminuído, ela vai diminuir o componente proteico dela. E a diminuição de componente proteico que é o responsável principalmente pela atrofia. Então, a atrofia de músculo, por quê? Porque você parou de usar o músculo. A atrofia do colo do útero na época da pós-menopausa, né, do climatério, é por quê? Porque parou de ter secreção de hormônio estrógeno, progesterona. Parou de ter o feedback positivo que fazia essa célula ter a função dela. Então, tudo isso que faz a minha célula perder a função dela, perder a atividade, diminuir a atividade, vai causar atrofia. E aí, quais são os mecanismos que podem acontecer isso? É aqueles que eu coloquei ali: diminuição da carga de trabalho, inervação tá diminuindo, tipo assim, sei lá, o nervo pudendo não tá mais fazendo, num cara que é paraplégico, não tá mais fazendo o meu esfíncter anal funcionar. Ele vai perder a função dele, ele vai fazer atrofia. O suprimento sanguíneo está diminuído, é um caso de uma estenose, de uma TVP, uma TVP que está fazendo, uma TVP não porque é venosa, mas tipo assim, uma placa de ateroma muito grande que está obstruindo ali a artéria mesentérica, vai fazer dano isquêmico nos cólons, vai causar atrofia. A célula está perdendo o que faz ela ser célula. Ou ela está perdendo a atividade propriamente dita, que eu falei que é a diminuição da carga de trabalho, a diminuição da inervação, diminuição de fator de crescimento, ou ela está diminuindo porque ela não tem mais o que ela precisa, então ela está perdendo carga de nutrientes por conta de isquemia, por conta de infarto, ou ela está em senescência, o processo de envelhecimento. As células envelhecem também. Não sei se vocês já viram a questão de regulação imune, que é o macrófago, uma hora ele muda de perfil. Uma hora o linfócito T ele começa a expressar proteína de estresse celular. Uma hora ele tem que morrer, uma hora essa célula vai diminuir a carga que ela está propícia a fazer. Então, isso que é a atrofia. Vamos lá. Rapidinho, eu não entendi direito Pode falar. a parte do mecanismo, porque você. Tipo, o mecanismo seria só explicar o motivo de estar acontecendo? Tipo, falta de uso? Tipo, isso não parece um mecanismo para mim. Não, o mecanismo que eu falei é perda de componente proteico. Esse é o principal. Porque proteína é tudo, proteína é função na célula. E aí o que eu falei da diminuição de função, porque é o que a gente mais observa e é o que é mais prevalente. Mas eu falei também, por exemplo, do útero. O útero fica atrófico por quê? Porque em algum momento o meu ovário não está mais respondendo ao FSH, ao LH que ele tinha. Eu não estou tendo mais produção de progesterona do jeito que eu deveria. Eu tenho uma insuficiência adrenal, por exemplo, não estou mais produzindo testosterona, eu tenho atrofia de testículo. Então, tudo isso que faz a minha célula funcionar, se eu perco esse estímulo, eu perco a atividade, eu tenho atrofia. E a atrofia é o quê? Diminuição de tamanho celular por perda de componente proteico. Essa é a definição de atrofia. Entendeu? Os mecanismos são esses que eu comentei antes. Mas como assim? Tipo, eu tenho que, independente da causa, seja a falta de inervação, seja a falta de suprimento sanguíneo, o mecanismo vai ser perda de componentes proteicos. Isso, exatamente, Tá, ok, entendi. É importante, essa célula aqui, ela ainda está viva, tá? Ela não morreu. Isso aqui é um processo de adaptação. Quase um processo de... É quase a gente ligando o modo economia de bateria porque o telefone está descarregando. É basicamente isso. Vamos lá. Uma paciente com queixa recorrente de pirose, sabe o que é pirose, né? É azia, é regurgitação ácida, principalmente após refeições gordurosas, faz uso de antiácidos para melhorar. Foi realizada uma endoscopia digestiva alta, com biópsia, no exame histopatológico no touci epitélio coronar alto do tipo gástrico. Qual é o fenômeno e o seu mecanismo? Aqui, classicão. É o que provavelmente vai cair na prova. Isso, exatamente. É o exemplo que a gente tem, é a metaplasia de esôfago. O que é metaplasia? Alteração reversível em que um tipo celular de tecido adulto já vai ser substituído por outro, também adulto. Uma célula, a célula,
no caso do... Aqui, no caso do esôfago. A célula está ali do jeito dela, né? Então, é o epitélio que é escamoso, que é plano e estratificado, né? Ela tá ali, ela é desse jeito por algum motivo. Ela é assim porque é o tipo de... É que eu falando de epitélio. É o tipo de epitélio que é o melhor para a função desse órgão. Só que o que acontece na metaplasia, no caso do esôfago, para exemplificar, né? Tá rolando um estresse, principalmente a secreção ácida, né? A regurgitação ácida, que tá fazendo essa célula o quê? Essa célula morrer. O suco gástrico ele vai causar necrose de alguma célula ali, ele vai. Sim, isso é, mas isso é outra coisa. A questão é que esse estímulo tá ali, tá causando estresse, tá causando estresse. O que acontece? As células tronco, elas sabem se multiplicar da forma que elas precisam. Como se elas tivessem um mecanismo ali de entender o que está rolando no microambiente e faço, poxa, essa célula aqui está morrendo. Não vou mais me diferenciar nessa, vou me diferenciar em outra. E é isso que acontece na metaplasia. Aquele tecido que era estratificado, que não tinha camada de queratina, plano, né? Ele vai ser substituído pelo epitélio colunar alto, porque o epitélio colunar alto é mais o que? Resistente ao tipo de lesão que eu estou tendo. Ele é melhor para o tipo de lesão que está ocorrendo ali naquele ambiente. E aí o que é? Metaplasia, que eu coloquei ali embaixo, metaplasia não é lesão, tá? Eu estou falando lesão porque é questão de estímulo. Algumas células ali no meio morreram. Porque, óbvio, se eu tinha uma célula se eu tinha um epitélio que era estratificado e hoje agora está colunar, não é porque as células mudaram de forma. Essas células de antes morreram e foram substituídas por outras. O mecanismo normal de renovação celular que existe. A questão é essa reprogramação das células tronco sendo diferenciadas nesse outro tipo de célula. E na metaplasia, você tem que olhar para o tecido. O tecido que deveria estar de um jeito e hoje está de outro. Então, isso que é metaplasia. E aí acontece ao contrário, se eu falar de metaplasia em epitélio respiratório. Porque o epitélio normal, que é, na verdade, que é essa foto aqui exemplifica. Se você olhar em cima, você olha o quê? Esse plano estratificado não cornificado. Isso aqui é normal no esôfago? É normal no esôfago. Mas não é normal no epitélio respiratório, por exemplo. Não é normal na traqueia. Não é normal no brônquio, no bronquifonte, nos bronquíolos. E aí, esse tipo celular estratificado, ele vai ser metaplasia no conducto respiratório. Por quê? Porque o epitélio normal do conducto respiratório é o epitélio alto, colunar alto. Então é isso. A metaplasia, você tem que pensar na alteração do tipo celular que está ali naquele tecido. Poxa, esse tipo celular é o epitélio de transição, e agora ele está ficando estratificado, cornificado. Pô, é metaplasia. Mudou o tecido que era normal ali. E a mesma coisa, é um estímulo de estresse que está acontecendo ali, dependente do que é, mas está causando essa reprogramação da célula tronco lá na camada basal. Fechou? Alguma dúvida aqui nesse daqui? Então, o que é metaplasia? É aquela frasezinha ali, ó, substituição de um tipo celular adulto por outro. Isso é a definição. O mecanismo seria adaptação celular, não sei muito bem como explicar. Ana, eu não... Perdão, não entendi a dúvida, na verdade. Se você quiser... Ah, tá. A sua dúvida é tipo assim, como você vai explicar na prova a questão de adaptação celular? Ah, não. Você vai escrever. Se for esse caso clínico que eu coloquei aqui, essa mulher que tá com regurgitação ácida, tá com azia, tá tomando omeprazol, tá tomando pantoprazol toda vez antes de comer, antes de almoçar, antes de jantar, antes de dormir. O que acontece? Fez a endoscopia e viu que o epitélio estava diferente, não era o normal. Qual é a adaptação? Qual é o mecanismo de adaptação celular? Qual é a adaptação celular, na verdade? É a metaplasia. Qual o fenômeno patológico? Qual o processo patológico básico? Metaplasia. Ponto. O que é metaplasia? Metaplasia, vírgula, substituição de um tecido celular adulto por outro tipo de tecido, por reprogramação das células tronco e basais. Não precisa explicar qual é o mecanismo ali, só se ela perguntar. Nesse caso aqui, por conta do estresse, da regurgitação ácida, não, só se ela pedir. E ela geralmente não pede, eu acho. Então fechou. Alguém ainda tem uma dúvida aqui?
Não, acho que não. Vamos para a próxima. Vamos lá. O paciente sofreu um trauma automobilístico na emergência, foi encaminhado à cirurgia, na qual foi necessário realizar uma hepatectomia parcial, com remoção do lobo esquerdo para a contenção de uma hemorragia hepática. Após alguns meses, em exames de tomografia, foi observado que o fígado recuperou quase totalmente seu tamanho anterior à cirurgia. Qual o fenômeno e o seu mecanismo? Qual é o fenômeno aqui? Ninguém aí chuta. Perdi um lobo hepático 6 meses, 7 meses depois, eu fiz uma tomografia e o lobo estava lá de novo. Pô, alguma coisa aconteceu. Eu tirei e agora está lá de novo? Não, não é hipertrofia, mas é a irmã dela. Hiperplasia, exatamente, hiperplasia. Hiperplasia, aumento do número de células. Isso não tem o que falar. Aumento do número de células devido a uma proliferação de células que estão diferenciadas no tecido original do órgão ali, e ela ocorre em tecidos que são o quê? Capazes de se dividir. Por exemplo, não existe hiperplasia cerebral, não tem como. As células ali não se multiplicam, não fazem mitose. Então, a hiperplasia só acontece em tecidos que são lábeis para isso. Eles são irmãos, assim, eu falo a hiperplasia e a hipertrofia são irmãos, primos, não sei. Por quê? Porque eles são feitos por conta de um estímulo trófico, por conta de um estímulo de diferenciação, um estímulo de proliferação. É hormonal, é de feedback da atividade do órgão, independente do que seja. Por exemplo, no caso ali no caso ali dessa pessoa, essa hiperplasia aconteceu por quê? Pô, eu perdi um lobo hepático, mas, sei lá, essa pessoa não parou de comer, não diminuiu a carga vamos pensar, de material exógeno que ela tem que metabolizar ali no fígado. Ela continua tendo a mesma quantidade de LDL, a mesma quantidade de HDL. Digamos que o macro dela não mudou. Esse fígado que hoje está menor, não vai conseguir fazer o que ele precisa normalmente, né? Em relação ao que ela era antes, ao peso dela, colocando como se o peso fosse o fator principal, né? Então, esse fígado tem o quê? Um estímulo trófico de atividade. Poxa, eu preciso metabolizar isso e essas células aqui sozinhas não estão dando conta. O que eu vou fazer? Vou fazer hiperplasia, vou aumentar o meu número de células para aumentar minha capacidade, e aí a capacidade do órgão, independente de qual seja, para conseguir fazer o que eu preciso, né? O que o órgão precisa normalmente. Acho que alguém tinha comentado compensatório aqui, né? Exatamente. Seria um caso de hiperplasia compensatória, faz sentido. É justamente por conta desse mecanismo que eu falei. O órgão pequeno não ia conseguir fazer a função toda que ele deveria. E se ele consegue fazer hiperplasia, ele vai fazer hiperplasia. E quem tinha perguntado por que plasia e não trofia, mas acho que já respondi isso, né? Aí, por exemplo, se for patológica, estimulação excessiva. Será que é uma descarga trófica hormonal? É uma mulher que tem sei lá, deixa eu pensar. Vou dar um exemplo bem bobo, assim. É o TGF-beta ali fazendo proliferação de fibroblasto, fazendo fibrose no tecido. Isso é hiperplasia. O fibroblasto está se multiplicando para fazer a cicatrização ali do tecido. Pensar em outro. No caso desse caso clínico, é fisiológico ou patológico? Não é fisiológico. Não é fisiológico. Tá. Pode falar que é fisiológico. É porque é meio difícil falar, né? Não é fisiológico de perder um lobo hepático. Mas seria compensatório, sim. Mas não seria patológico. Entende? Porque a questão. Eu coloquei até um exemplo meio chato para pensar nisso de patológico e fisiológico. Porque, por exemplo, sei lá, o cara nasceu. O cara fez uma litíase urinária absurda, assim, o cálculo impactou na pelve renal, sei lá, ele tinha um nefroblastoma lá, teve que retirar. O outro rim tá lá. É fisiológico ele fazer uma hiperplasia compensatória?
fisiológico né? Tipo, mas não é fisiológico perder o outro rim. Mas sim, pode Então a colocar gente tem que olhar para a causa dessa hiperplasia, e se a causa da hiperplasia não for fisiológica. Eu confesso que seria muita sacanagem dela também colocar uma questão tipo essa que eu coloquei, para perguntar se é fisiológica ou patológica. Mas, ó, pensando assim, ó, uma mulher que tem muito, assim, uma produção excessiva de estrogênio. Ela tem uma hiperplasia enorme de endométrio. Aí descobre, sei lá, ela fez investigação, poxa, o TSH dela estava muito alto. Eu não lembro se é o TSH ou se é o LH que produz estrogênio. Não, estrogênio é de adrenal, perdão. Pô, tá fazendo muito, muito, muito. Ela tem um hiperaldosteronismo ali absurdo. Pô, isso ali é patológico, pô. Isso é uma doença. Os níveis dela estão aumentados. E ela tá com uma hiperplasia de endométrio por conta disso. Então, assim, acho que ela colocaria um negócio mais, assim, mais fácil. Ou sei lá, acho que a questão clássica da compensatória é o cara que só tem um rim. Eu acho, se não me engano, ela sempre coloca essa quando ela pede hiperplasia compensatória. É a genesia de um dos rins ou hipogenesia de um dos rins, aí o outro tem que fazer hiperplasia. Aí seria fisiológica compensatória. Mas acho que é isso. Ah, sei lá, hipertensão. Aí eu pensando em hipertrofia, né? Que eu vou falar na próxima. Hipertrofia por conta da hipertensão. Aí é patológica. Ah, mas o cara é maratonista. Aí é fisiológico. Então, sempre pesa. Sinceramente, eu vou perguntar para ela até essa questão, tipo assim, poxa, fulano só colocou que era uma hipertrofia, não colocou se era fisiológica ou compensatória. Eu vou ver com ela se ela acha que é preciso isso, aí eu passo esse feedback para vocês também. Tá bom, muito obrigada. Bom, eu já dei a resposta da próxima, né? Eu tenho quase certeza que é isso. Vamos lá. Paciente portador de hipertensão, consultor de rotina na UBS, referiu que não estava utilizando das medicações para o controle da doença. Queixava-se de dispneia, letargia, no exame físico ele estava hipertenso, né, 192 por 88. Em caso de descompensação da doença, qual seria a manifestação patológica mais comum nesse paciente? Claro, eu sei que tem muitas, mas coloca ali, manifestação patológica cardíaca, que acho que aí fica mais objetivo. Eu vou editar isso só para caso vocês façam não ter dúvida. Mas qual seria a manifestação patológica cardiovascular principal nesse paciente? Por uma hipertensão que está descompensada. Que é até uma das dúvidas ali, não é? Exatamente, a hipertrofia de ventrículo esquerdo. Hipertrofia como um todo. O que é hipertrofia? É o contrário da atrofia. Aumento do volume celular por aumento da carga proteica. Porque ao contrário da atrofia, que eu estou perdendo a minha atividade, a minha função celular, aqui eu estou aumentando essa função. Que tem alguns. Perdão. Porque tem algum estímulo que está fazendo essa célula. Poxa, eu preciso funcionar, preciso funcionar, preciso funcionar. Ela pode acontecer ao mesmo tempo que a hiperplasia? Pode, principalmente em tecidos que conseguem fazer o quê? Mitose, que são tecidos lábios para fazer multiplicação celular. Mas se eu estou falando, no caso do coração especificamente, né, de um tecido que ele não tem capacidade de replicação, não tem capacidade replicativa, ele não consegue fazer hiperplasia, ele só consegue fazer hipertrofia. Tudo bem? E aquela mesmo peso, é fisiológica ou é patológica? A hipertrofia do miométrio na gravidez, por exemplo, ela é fisiológica, ela é estimulada pela alteração metabólica, alteração hormonal que a gestante tem. Agora, no caso dessa hipertensão aqui, aumentar o volume celular não, não é fisiológico. O cara tem uma doença, o cara tem hipertensão. A dúvida, se eu não me engano, era a questão de. Deixa eu ver. Ó, a dúvida era assim, ó, no diagnóstico da hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo existe um processo secundário decorrente de um mecanismo compensatório. Compensação por conta do estresse que esse cara está tendo. Ele tem aumento de pré e pós-carga, principalmente de pré-carga, né, no caso da hipertensão. Porque eu tenho mais volume ali para o ventrículo... Não, perdão. Principalmente de pós-carga, porque ele precisa vencer a pressão que está na horta. E para vencer a pressão na horta, esse músculo precisa fazer força. E tem aquele mecanismo de Frank Starling que vocês viram lá
na fisiologia, que é a capacidade, tipo assim, quanto mais estirado tá a minha célula do miocárdio, mais força de contração eu vou ter. Aí tentam explicar que é como se fosse um estilingue. Quanto mais você puxar, sabe, o elástico, mais longe vai a pedrinha. É basicamente isso. Então, o que acontece aqui em questão cronológica, que acho que era isso, né? Tipo assim, como é que era a sequência de eventos, né? Esse cara tem hipertensão arterial. A pressão para abrir a válvula aórtica dele está aumentada. Ele tá, não que ele esteja congesto, mas a pós-carga é maior. Preciso fazer uma força, uma contrátil maior para conseguir abrir essa válvula. E aí é esse o estímulo para fazer hipertrofia. Poxa, eu não estou conseguindo vencer a pressão na horta, estou tendo que fazer muito trabalho, vou fazer hipertrofia, vou aumentar minha carga proteica. A questão de ser concêntrica é porque o músculo cardíaco, por si só, ele é como eu vou falar, disposto concentricamente, das aberturas, né? Em volta dos átrios, em volta dos ventrículos, é a histologia normal dele. Só que é o que acontece no caso desse tipo de hipertrofia, e hipertrofia mesmo. Não num caso de um coração que está dilatado, né? Uma cardiomegalia. É um caso de um coração hipertrófico. Esse componente proteico, aumentar a produção proteica. Esse componente proteico de sarcômero, ele fica um em cima do outro. Entendeu? Deixa eu tentar colocar meu mouse assim. É como se, cadê? Tá vendo assim? Essa célula aqui, ela é assim. O que acontece é que eu vou tentando empilhar o meu sarcômero. Aumento da carga proteica, aumento dos sarcômeros, eu vou colocando um em cima do outro. Então, coloco um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, eu vou colocando assim, nessa direção. E para onde que eu tenho espaço para esse coração crescer? É para dentro do ventrículo. Não consigo crescer tanto para fora, por quê? Porque tem um pericárdio ali me fazendo uma barreira. Né? Eu tenho pulmão, eu tenho o espaço mediastinal que esse coração cabe. Né? É mais fácil para o ventrículo em hipertrofia, no caso de uma hipertensão arterial, aumentar o músculo para dentro. É o que acontece a questão a questão da redução do volume da câmara. É justamente por conta disso. É como se fosse. Como é que eu vou explicar? É como se fosse um anel, e dentro do anel tá crescendo. Eu tenho um anel menor. E aí eu vou colocando um anel menor, cada vez um menor. Por quê? Porque eu tô aumentando o meu volume de miocárdio para dentro. Aumento para dentro, diminui o volume que eu consigo colocar de sangue, né? Diminua a minha capacidade ventricular. Então é basicamente isso que acontece na hipertrofia concêntrica de VE. Ficou alguma dúvida sobre isso? Que essa era a dúvida, né? Eu consegui explicar tudinho? Ou ficou alguma coisa ainda? Ou ficou alguma coisa Marcos, ainda? eu só queria saber Pode falar. se nesse caso seria, como você falou, hipertrofia do ventrículo esquerdo, ou aquela ficou enchendo o saco falando de hipertrofia concêntrica do miocárdio. Tipo, é a mesma coisa? Eu tenho que falar um dos dois Todo especificamente? semestre ela inventa um negócio, né? É sempre isso, né? Olha, hipertrofia concêntrica de miocárdio. Cara, Porque, como você realmente. falou, vai começando a crescer para dentro, aí fica concêntrico. E ela falou, Isso. tipo, muito disso. E aí eu fiquei com medo. Eu acho que, tipo assim, eu acho que ela quer falar a mesma coisa, só que a questão é que se fosse concêntrico, não especificamente é do ventrículo esquerdo, né? Sei lá, o Então cara eu tem posso hipertensão. falar hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo? Pode colocar, pode colocar. Isso aí eu ponho minha mão no fogo. Agora, se eu vou me queimar, é outra coisa. A hipertrofia dilatada é porque chega um momento em que esse coração não tem mais capacidade de bombear sangue. E aí ele começa a sofrer, a pessoa começa a sofrer de outras coisas. O mecanismo de feedback, ela tem uma hipoperfusão. O cara entra em o quê? Em insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Né? Nesse caso aqui da hipertensão. Só hipertensão, o cara não teve infarto. Tá? Vamos colocar nesse caso. O que acontece na hipertrofia dilatada é que, em vez do meu sarcômero agora, ele já colocou tudo que ele tinha para fazer em cima do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não aguenta mais fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar do lado. Então ele começa a fazer assim. Entendeu? Então ele cria bandas de sarcômero assim, um paralelo ao outro. E aí, paralelamente, o que? Eu aumento como se for. Lembra que o músculo cardíaco, ele, tipo assim, uma célula de músculo cardíaco, ela é esticada. Ela não é uma célulazinha assim, sei lá, do tamanho de.
o tamanho de uma célula estratificada de pele. Não, ela é muito maior, ela é enorme, ela é multinucleada. Ela tem aquelas junções, junções gap, eu acho que é o nome, aquelas junções gap entre essas células, mas essas são umas células que são esticadas. Igual o axônio do neurônio, é bem grande, tem axônio de neurônio que chega a 1 metro. Não é isso, essas células são esticadas. O que acontece é que eu começo a aumentar elas assim, paralelamente, em vez de perpendicularmente, né? Aí o que acontece? Elas dilatam, elas aumentam de tamanho, elas, entre aspas, estiram, né? Não é estirar a palavra. E aí o que acontece? Eu começo o quê? A aumentar o volume ventricular. Então esse ventrículo vai aumentando de novo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí ele vai empurrando mesmo. Ele empurra tudo. Tudo que ele consegue ali empurrar, ele vai empurrar. E aí chega um momento em que, poxa, o cara tem um coração enorme, mas ele já não tem tanta capacidade contrátil. Porque por mais que ele tenha essa quantidade enorme, acho que talvez o que fica cômico, né? O que fica contraditório no caso da insuficiência cardíaca. Que é tipo assim, o cara tem um músculo miocárdio, né, que em tese é maior do que uma pessoa normal, que uma pessoa que não tem nenhum problema cardiovascular. Só que ele chegou a um ponto que ele, por mais que ele tenha tudo isso, ele não consegue contrair. Contrair a um ponto de fazer uma fração de ejeção que seja suficiente. Aí o cara entra no quê? Na insuficiência cardíaca congestiva, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Mas isso é mais coisa clínica do que patologia, né? Mas acho que eu expliquei aqui a dúvida, né? Acho que deixei bem. Então, fechou. Vamos para a próxima. Mulher apresentou intensa dor abdominal, evoluiu com hipotensão e choque e levou a óbito. Durante o exame de necropsia, foi observado lesões em pico de vela no mesentério e completa destruição do parênquima pancreático. Qual o processo patológico que ocorreu e o que explica o aspecto da lesão mencionado, o aspecto de pico de vela, que eu me refiro? Eu não entendi esse pingo de vela, não. Ela não falou pingo de vela? Não, acho. Falou? Ah, então tá bom. Falou, é o característico da lesão. Tá. É o ponto. Tá, eu vou passar então. Esteatonecrose, necrose gordurosa. Não lembro como ela comenta agora, né? Se é necrose gordurosa ou se é esteatonecrose. Necrose de tecido gorduroso, ponto. Esteatonecrose é isso. A questão... eu coloquei ali, ó, mama, mesentério, hipoderme, retroperitônio, pancreatite. Pancreatite por quê? Porque a enzima, na pancreatite, a enzima pancreática, ela vai começar o quê? Digerir o próprio pâncreas. Ao ponto de que ele perde tanto parênquima que essas enzimas vão cair o quê? Na cavidade abdominal. E aí, o que tem na cavidade abdominal? Lembra que o fígado, ele é... O fígado não, o pâncreas, ele é retroperitoneal, ele não está envolto pelo peritônio. Então, o que tem ali para ele cair em cima é o quê? É o mesentério, é o aumento, maior, menor, menor principalmente. E o aumento tem o quê? Gordura, principalmente. É aquilo que fala, gordura visceral é o aumento, é ponto. Necrose de tecido gorduroso, esteatonecrose, ponto. Isso que é o que vocês têm que saber. A questão da lesão em pingo de vela, em gota de vela, em cera de vela, é específica da pancreatite. Por quê? Porque além das enzimas pancreáticas fazendo necrose de tecido gorduroso, liberando lipídio, o que mais que o pâncreas tem? Tem bicarbonato. Sal, bicarbonato de sódio. Não importa. O que acontece é o quê? É a reação entre a gordura que está sendo liberada no caso da necrose. Lembra que necrose é o quê? Perda de integridade da membrana. Então, os lipídios não estão fazendo aqueles vacúolos bonitinhos da esteatose. Não estão fazendo aquela gotícula da degeneração gordurosa. É necrose. Essa gordura está saindo da célula. E aí é a reação justamente entre esse bicarbonato, entre as enzimas e a gordura. Aí forma sais de cálcio, aí forma essas lesões em pingo de vela. Mas é aquilo que eu coloquei ali. A esteatonecrose é uma necrose de tecido gorduroso. Ponto. Ela pode acontecer em qualquer tipo de tecido gorduroso. O que acontece especificamente na pancreatite
hemorrágica que cai secreção pancreática no mesentério, aí sim é a lesão em pingo de vela. Mas qual é o PPB? Esteatonecrose. O que é esteatonecrose? Necrose de tecido gorduroso. É isso. Você pode voltar na pergunta, por favor, porque eu não li, porque eu me desconcertei com a pingo de vela? Posso aqui. Tá bom, obrigada, foi. Fechou. Alguma dúvida aqui em esteatonecrose, necrose gordurosa? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Eu coloquei aqui. É porque o meu resuminho. Eu coloquei aqui só explicando a diferença. É uma coisa que eu acabei não comentando. Se ela falou sobre placa de ateroma, aterosclerose e aterosclerose. Ela comentou sobre isso em algum momento, né? Sim. Que aí ela fala que o PPB do da aterosclerose é acúmulo de colesterol, né? Ela coloca assim. Aí eu acho assim, importante você colocar colesterol especificamente mesmo, não colocar lipídios, porque eu vou explicar a reação sim. Porque é específico também da aterosclerose, que é o macrófago fazendo fagocitose do LDL, principalmente. Por conta de receptor, em tese. Vocês, no semestre que vem, vocês vão ter anatomia patológica, ele vai falar melhor isso, vocês vão ter que estudar isso. Aí, e lipidose, especificamente, é aumento de lipídio, né? Mas no caso da aterosclerose, aí é importante você falar mesmo, é acúmulo de colesterol, hipercolesterolemia, se for fator de risco que ela estiver perguntando, né? E a parte da reação é aquilo que eu falei. A necrose do aumento está fazendo liberar o quê? Está fazendo liberar lipídio. Então é lipídio que está livre ali. Triglicerídeo, ácido graxo, independente do que é. E o bicarbonato está ali caindo também porque o pâncreas está furado. Basicamente isso. Ele está pingando ali na cavidade abdominal. Aí, mas a enzima que está vindo também está fazendo mais necrose ali do tecido gorduroso. O que acontece é uma reação química mesmo. Agora, mecanismo assim, estequiométrico, coisa, não sei. Eu sei que é o cálcio e o lipídio, por alguma reação ali, sei lá, térmica, criando sais de cálcio. Pode criar sal de bicarbonato também, é uma loucura. Mas é basicamente isso, entendeu? Tipo assim, a reação entre os lipídios que estão sendo liberados ali no aumento e o bicarbonato que está vindo do pâncreas, que está vazio, basicamente, né? Tá pingando ali dentro. E os Então, lipídios também estão vindo do pâncreas, né? não, principalmente do aumento, porque o aumento foi Ah, o tipo, tecido eles já estão gorduroso. lá. A questão é que eu tô perdendo a integridade da membrana do aumento, entendeu? Eu perdi a membrana, tipo assim, a célula adipócito do aumento explodiu, liberou o lipídio ali. Então o lipídio está livre para reagir. É isso. Mas aquilo que eu falei, esteatonecrose, necrose gordurosa, é necrose de tecido gorduroso. Lesão de pingo de vela é específico da esteatonecrose da pancreatite. Só isso. Mas quem tá necrosado é o pâncreas, então é por isso que vai pingar Não, mas o aumento também está bicarbonato. necrosado. As duas coisas são necrosadas agora. As duas coisas estão necrosadas. Tá bom. Exatamente. A necrose é do tecido adiposo, do aumento, no caso da pancreatite. Entendeu? O pâncreas também está fazendo necrose, que eu falei. Só que a necrose dele é outro tipo de necrose. Não é necrose gordurosa, não é esteatonecrose. Entendeu? A necrose que eu estou olhando aqui de esteatonecrose é a necrose do aumento. Se eu olhar para o pâncreas, ele está fazendo, sei lá, uma necrose de liquefação. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Paciente apresentava tosse persistente, não produtiva há 5 semanas, sem febre, sem dispneia, dor pleurítica ou outras manifestações. O exame clínico dela estava com alterações na escuta e percussão pulmonar. Foi feito um exame de escarro e confirmado o diagnóstico de tuberculose. Tuberculose. Ponto. Qual processo patológico de morte celular pode ter ocorrido no parênquima pulmonar dessa paciente? Estou falando que é processo patológico e estou falando de morte celular. Morte celular em tuberculose, qual é o tipo de necrose que eu tenho que observar? Necrose caseosa, exatamente isso.
necrose caseosa é um tipo de necrose específica da tuberculose. Bem, e o que é basicamente? É ter esse aspecto ali. Aquele aspecto esbranquiçado, meio friável, que fala que parece queijo cottage, que parece queijo não lembro, gorgonzola, não lembro agora qual é o nome do queijo. A questão é que ela é específica, sim, da tuberculose, ela é encontrada em focos de infecção pelo micobactério, e eu acho que eu coloquei uma microscopia de tuberculose em outro momento, que acho que eu falei de inflamação crônica. Mas olhando para processo de morte celular, o que eu estou falando aqui é de necrose caseosa. Tipo assim, ela é um mecanismo de necrose normal, igual quase todos os outros tipos de necrose. Uma lesão celular que chegou a um ponto irreversível, eu tive perda de capacidade de replicação, de capacidade principalmente qual a palavra? Tipo assim, de superar o estímulo nocivo. E aí o que acontece nesse ponto? Ou eu vou fazer morte por apoptose, ou eu vou fazer morte por necrose. Lembra que tem uma bactéria ali que está fazendo chover inflamação. Chover inflamação, chover citocina inflamatória, chover macrófago, o que vai acontecer ali? Poxa, essa célula não vai morrer de apoptose. Ela não tem tempo, o macrófago não tem nem tempo de conseguir devorar pegar o corpo apoptótico que essas células estão fazendo. O que vai acontecer? Vai fazer necrose, perdeu a integridade da membrana. Lembra que perdeu a integridade da membrana, tudo que está dentro da membrana sai. DNA mitocondrial, ácido úrico, DNA, proteína de ribossomo. Tudo isso é o quê? Vocês viram lá em Imundo, DAMP. O que é DAMP? É estímulo inflamatório. É mais estímulo inflamatório ainda. Mas percebe que vai tudo se retroalimentando no caso da necrose, né? Por isso que tem um processo inflamatório sempre associado à necrose, independente da causa dela. Sempre está perdendo a integridade da membrana. Necrose caseosa é porque é específico da tuberculose. É uma necrose como qualquer outra, só que tem esse aspecto de queijo branco friável. Só isso. Fechou? E aí eu coloquei ali a questão, isso da microscopia, né? O centro do granuloma com material amorfo, grumoso e eosinofílico. E depois na microscopia, de outro momento, eu vou mostrar isso para vocês. De novo. Vocês já tiveram aula prática de inflamação? Porque agora eu fiquei na Sim, dúvida. E a de prova inflamação é aguda. segunda agora, não é? Então, a prova é segunda ou é na semana que vem? Agora eu não lembro. É semana que vem, só. Ah, é semana que vem, então. Então ainda tem tempo de, caso vocês tiverem dúvida, de me mandar mensagem. Ah, dia 11 e 12, tá. Achei que era agora. Então tá bom. Vamos lá. Homem de 50 anos de idade sofreu um episódio de dor no tórax 6 horas antes da sua morte. Havia histórico de doença coronariana isquêmica e um episódio prévio de infarto do miocárdio. Ao exame de necropsia, qual processo patológico poderia ser visualizado nos cardiomiócitos? Bom, estou falando de um cara que teve infarto. O que eu vou olhar? Exatamente, deu nome e sobrenome, necrose de coagulação. É exatamente isso. Depois tem a necrose liquefativa, né? Acho que eu fiz uma questão disso. Necrose de coagulação é o quê? Necrose, ponto, né? Perda de integridade de membrana, liberação de conteúdo intracelular na MEC, né? Na matriz extracelular. A questão aqui é que a arquitetura básica do tecido vai ser mantida. Tudo bem? Ela é comum, eu coloquei ali, infarto, principalmente infarto, né? Infarto de rim, infarto de pulmão, infarto de miocárdio, infarto de. Como é que é o nome? De fígado, infarto de cólon, infarto de quase tudo vai ser necrose de coagulação. Tudo bem? Aquela questão ali é porque eu acho que vocês não ficaram nessa dúvida, mas a turma de antes, a 150, ficou muito na dúvida da questão. Mas isso é para o próximo módulo, né? Que era a questão de infarto branco e infarto vermelho, vocês vão ver lá na frente. Que era a questão de, o que é circulação terminal, o que é circulação dupla. A questão de circulação terminal é justamente o quê? Eu tenho uma artéria e uma veia saindo do local. Pronto. Locais que eu não tenho isso funcionando. Pulmão, fígado
E deixa eu pensar mais o quê? A hipófise também tem sistema porta na hipófise. Tipo assim, são casos muito específicos. Tudo bem? Então, pensem em circulação terminal justamente como isso. Eu tenho uma artéria coronária direita que chega no meu ventrículo direito e uma veia coronária direita que sai dele. Ponto, é isso. Não tem como o sangue desviar, voltar para o coração por outro caminho. Só isso. Depois vocês vão, no próximo módulo, vocês vão entender por que às vezes confunde nisso. E aí o que acontece? Por que eu tenho necrose de coagulação? Por que a minha estrutura básica é mantida? Lembra que eu falei que necrose faz estímulo inflamatório? Faz, sei lá, pensando aí, sei lá, neutrófilo, faz o neutrófilo ser excitado, né, tipo, ativado por conta de tudo que ele está reconhecendo ali, pelos receptores que ele tem, vai secretar um monte de citocina, vai secretar um óxido nítrico, tudo aquilo lá que vocês sabem. A questão é que justamente o que acontece? Eu vou aumentar muito meu estresse, principalmente meu estresse oxidativo aqui nesse caso, nessa locação, nesse local ali que eu estou tendo essa necrose. Estou estimulando muito mais inflamação, chegar mais célula inflamatória ali naquele local. Então, ao mesmo tempo que eu tenho desnaturação das proteínas da arquitetura tecidual, que me faria ter o quê? Uma necrose de não coagulação, uma necrose coefativa, as próprias proteínas, as próprias enzimas que ou estão vindo do próprio, sendo secretadas pelas próprias células inflamatórias, mas as próprias enzimas que tem dentro da célula, elas também estão sendo desnaturadas. Então, elas não têm capacidade de o quê? Fazer hidrólise, fazer quebra das ligações entre essas proteínas. Essas proteínas, elas estão desnaturadas, por isso que muda a cor do órgão, por isso que o órgão fica mais pardo, pode ter uma área de retração, mas elas ainda são proteínas, elas não foram degradadas ao ponto de virar só um monte de aminoácido solto, entendeu? É por isso que a necrose de coagulação continua com essa arquitetura básica, tá? E aí fica essa questão da macroscopia, é isso, tipo assim, o tecido fica mais pardo, fica mais esbranquiçado do que é o comum. Aqui em necrose de coagulação ficou alguma dúvida? Ficou um pouquinho, mas eu não sei se eu vou saber explicar. Vai, tipo assim, olhando pro início, vai parar de chegar sangue direito, então eu não vou conseguir produzir ATP. Aí se eu não conseguir produzir ATP, vai ser tipo parecido com tipo só a lesão, sem ser a Isso, morte, exatamente. né? Que Vai, aí vai começar vai. necessariamente, na verdade. Tá. E aí, tipo, minha bomba de sódio e potássio vai ficar meio cagada. Uhum. Assim como o outro, né? O Assim outro como também o outro. acontece isso. Uhum. E por que tem términos diferentes? Porque eu consigo reverter isso antes de romper a membrana? Antes de você ter a lesão reversível. Irreversível, né? Que aí, no caso, o Robin, tipo assim, eu não sei de qual, eu lembro que era isso, perda de capacidade replicativa mitocondrial, muita proteína mitocondrial, eu lembro disso, acho que perder a membrana mitocondrial, fazer o conteúdo mitocondrial ir para o citoplasma, ativa caspase, ativa a enzima que vai fazer ou apoptose ou necrose, né? A questão da necrose é quando a apoptose não consegue funcionar, a minha célula não consegue fazer apoptose. Por que ela não consegue fazer apoptose? Porque meu estímulo está fazendo muito estímulo mesmo. Estou perdendo completamente a minha capacidade. Ou meu próprio macrófago não está conseguindo responder. Ele não consegue ir lá e reconhecer que aquela célula está entrando em apoptose, fagocitar o corpo apoptótico e fazer, tipo assim, a degradação das proteínas sem extravasar. Entendeu? Então, sim, no caso de um infarto, né, de coração, um infarto cardíaco, perdeu o suprimento sanguíneo, isquemia, sim, você começa a perder a integridade da bomba de sódio e potássio, você começa com o quê? Degeneração hidrópica. Se vocês abrirem o Hobbes especificamente em infarto de miocárdio, você vai ver que ele tem uma tabelinha ali que, tipo, dependendo da quantidade de tempo do infarto, o que você vai conseguir observar na microscopia. É bem didático até para vocês conseguirem entender essa cronologia das lesões, né? Então, sim, você primeiro tem a degeneração, e aí tá, não estou conseguindo reverter. Pô, fiz lesão irreversível. Ou essa célula vai fazer apoptose, ou essa célula vai fazer necrose. Pô, mas eu perdi integridade da membrana mitocondrial a rodo, minhas mitocôndrias estão todas rompendo, não estou conseguindo mais manter, porque tem que lembrar que a mitocôndria também tem um equilíbrio hidroeletrolítico com o citoplasma, por isso que ela pode romper.
Então ela rompe, libera tudo, DNA mitocondrial no citoplasma, vai ativar a cascata de apoptose. Poxa, mas é um estímulo tão grande, eu não tenho capacidade de fazer proteína, de expressar proteína caspase, né? Enzima caspase, para conseguir fazer a apoptose. Então o que eu vou fazer, meu filho? Acabou, a célula não vai conseguir, ela vai perder completamente a integridade dela, ela explode, ela faz necrose. A cronologia é essa, entendeu? Entendi. Então é justamente a degeneração hidrópica que vai, tipo, encher muito e até um momento que vai romper, é isso? Exatamente. É basicamente isso, na verdade. Se você olhar Ai, assim, fica amei. bem mais Obrigada, fácil. tá bom. Então, fechou. Vamos para a próxima. Vamos lá. Paciente apresenta convulsão que evolui para síncope e após retorno da consciência foram notadas sequelas neurológicas como perda da fala, não responsividade, entre outros sinais. Ao exame de ressonância magnética foi observada uma cavidade cística na região do lobo parietal com conteúdos de provável densidade líquida. Que processo patológico pode ter ocorrido nessa paciente? E aí eu tiro da entrelinha e falo assim, qual processo de morte celular pode ter ocorrido nessa paciente? É necrose de liquefação? Exatamente, necrose de liquefação. O tecido necrosado, no caso aqui do... Deixa eu só ver. Tá, depois eu já falo de informação. O tecido necrosado aqui no caso do parênquima cerebral, ele não faz necrose de coagulação. E eu sei, vocês provavelmente podem perguntar por que não faz. Eu não sei. E confesso que o Robbins também não me explica isso, nem o Bogliodo nunca me falou isso. O que ele faz é que essa capacidade inerente, isso é inerente do tecido cerebral. Toda necrose que acontece no tecido cerebral vai ter esse aspecto líquido, vai ter lise completa da, da, do parênquima mesmo ali que está necrosado, do parênquima que está isquêmico. Muito associado a AVC, né, principalmente, mas também poderia ser uma infecção. Aí tá, o que que Eu eu acho faço? que se pá você responder, a professora falou, não sei o quão certo tá, mas é porque o cérebro tem muitas enzimas líticas, e aí por isso que sempre começa por coagulação, mas aí vai liquefazer. Ah, então fechou. Obrigado. Eu realmente nunca ia saber disso. Então é isso aí. Ao contrário da necrose de coagulação, então, que eu tinha perda da enzima e perda da proteína, capacidade dela, né? Aqui, então, pelo que comentou, por como tem muita enzima lítica, muita protease, então eu vou degradar esse tecido. Não vou conseguir coagular ele, né? E eu nem lembro porque que eu escrevi esse negócio aqui, poderia ser abscesso. Ah, eu acho que é a questão de diferenciar gangrena, né? Gangrena não. Não, era isso mesmo. A questão é necrose liquefativa porque você tem essa liquefação do tecido por conta das enzimas que conseguem continuar funcionando. Então, se o cérebro tem bastante enzima lítica, ele consegue fazer isso por mais que ele sofra necrose. A questão é que ela também pode acontecer em lesões que são infectadas. É por isso que eu escrevi aquilo ali. Poderia ser abscesso? Poderia. Óbvio. E o que que seria? Sei lá, uma meningite, uma encefalite, tipo neurocisticercose. Será que essa neurocisticercose causa necrose de coagulação? Causa. Quer dizer, necrose de liquefação causa. Mas a questão da necrose de liquefação, no caso de infecções purulentas, né, que a gente fala que é o pus, é a questão da massa viscosa não ser só o tecido parenquimatoso, o tecido do órgão normal que está liquefeito. Eu também tenho bactéria, não bactéria, mas tipo assim, eu tenho o patógeno ali no meio, seja ele vivo, seja ele morto, e principalmente eu tenho os leucócitos que chegaram ali para combater essa infecção já mortos também, já no estado de senescência, no estado de piócitos, quando a gente está falando de neutrófilo que já ativou, que já fez tudo que tinha para fazer e está entrando em senescência, a gente fala que ele é um piócito. Então, tipo assim, o conteúdo liquefativo nos casos de necrose liquefativa é infectada, não é só o tecido parenquimatoso que foi liquefeito. Também tem todos esses componentes que eu falei. Gangrena porque eu anotei especificamente porque a Lio falou que necrose de extremidade arejada é gangrena. Para ela era isso, basicamente. E aí você pode pensar, sei lá, vasoconstrição por conta do frio, que é muito comum, né?
tá muito frio, os caras, sei lá, tá escalando o Everest, não, muito frio, ele vai fazer muita vasoconstrição periférica, diminui perfusão periférica, aumenta o tempo de enchimento capilar, falta ATP, então você começa com o quê? Degeneração hidrópica, mas chegou a um ponto que você não consegue. Aí você faz o quê? Necrose de coagulação. E aí, necrose de coagulação de extremidade, por conta de isquemia, é gangrena. Entendeu? Entenderam? Alguma dúvida aqui? Ela mesma deu a definição pra gente. Qual? De gangrena? Então, ela também fez isso pra minha turma. Ela chegou e falou assim, uma das primeiras aulas dela. Olha só, vou dar uma. Ela falou, tipo assim, vou dar uma definição que nenhum livro tá, o Hobbes não tá, o Bogliodo não tá, vocês só vão descobrir agora. Aí ela falou literalmente essa frase: gangrena é necrose de extremidade arejada. Aí, nossa, mudou minha vida. Nunca, nunca, né? Enfim. Então, nariz. Sei lá. Palma de mão também faz necrose. Enfim, é uma maluquice. Ela sempre tem isso. Vamos lá. Sobre o processo. Antes de eu passar, deixa eu ver se tinha uma outra dúvida aqui nesse contexto aqui. Olha só, alguém tinha me feito colocou essa dúvida aqui, né? Tipo assim, a Liu abordou apenas estenose congênita ou constrição. Estreitamento de um orifício natural ou de um órgão tubular. Uma estenose sempre vai ser classificada assim ou pode ser adquirida. Aí o que eu vou falar? Não, eu nunca vi essa questão de, tipo assim, classificar estenoses como congênitas, classificar estenoses como, sei lá, adquiridas. Eu não vi, mas eu sei que existe. E as questões que eu vi de estenose, na verdade, eram estenoses sempre associadas a válvulas. Era basicamente isso. E as estenoses associadas a válvulas são adquiridas, elas não são congênitas. Sim, pode ter estenose congênita? Acho que sim. Alguma distrofia muscular aí maluca, porque tem 300 alterações congênitas aí cardiovasculares, milhares de alterações congênitas que podem causar uma alteração patológica desde o nascimento. Eu confesso que eu não sabia que tinha para ela. Eu falo assim, o HD dela que eu tenho, como se fosse isso, eu não sabia que ela tinha essa coisa de estenose congênita, estenose adquirida. Eu creio que sim, que se você argumentar com ela, poxa, professora, uma pessoa que tem doença reumática valvar, tem endocardite valvar, ela fez uma estenose da válvula mitral por conta dos êmbolos do endocárdio e não é congênita, é adquirida. Então você pode argumentar com ela nesse sentido. Então acho que sim, pode. Na cabeça dela faz sentido ter congênita e faz sentido ter adquirida. Acho que ela não falaria que não existe adquirida, entendeu? Que é isso? Estenose de válvula pulmonar, estenose de válvula tricúspide, válvula bicúspide, estenose de aorta, né? Estenose de... Tem uma síndrome que fala que é esôfago em quebra-nozes. Estenose de esôfago também. Deixa eu pensar mais o quê? Se você pensar numa obstrução colônica, né, por conta de um crescimento de um pólipo, estenose se estenose é constrição, diminuição do lúmen tubular, qualquer coisa que diminua o lúmen tubular, seja uma obstrução, pode ser estenose. Então é isso. Entendeu? Fechou aqui, então? Sobre... Aqui, agora eu vou começar a informação, mas tipo assim, sobre adaptações, lesões celulares, necrose, morte celular, isso aqui tudo não ficou nenhuma dúvida, né? Não entendi o lance de necrose de coagulação virar liquefativa nas extremidades. Não, eu falei que necrose de extremidade, no Robbins como é que se diz? É gangrena. Para Lio também só que ela fala que é extremidade arejada, especificamente, arejada, né? Aí, a questão de virar liquefativa, sei lá, seria uma gangrena, né? Uma necrose isquêmica de extremidade, virar, infectar, entendeu? Porque as infecções vão fazer a necrose virar. As minhas irmãs estão gritando pra caramba aqui fora, não sei se vocês estão conseguindo escutar. Mas as necroses de coagulação podem virar necrose liquefativa se aquela necrose também tem uma infecção ali. Por quê? Porque a infecção vai fazer estímulo inflamatório. E necrose de liquefação, no caso purulenta, né, no caso infectivo, é por inflamação.
é neutrófilo, é eosinófilo, é TCD8, é macrófago, tudo tá ali fazendo um estresse absurdo no meu tecido, fazendo essas células morrerem por necrose. Às vezes a célula nem estava infectada, às vezes a célula tinha suprimento de oxigênio, suprimento vascular, mas por conta de toda aquela inflamação que eu estou estimulando aqui naquele tecido, ela morreu por necrose. E aí ela virou sei lá, o líquido, né? Tipo assim, essa massa liquefeita. Aí a massa liquefeita tem isso: o parênquima destruído, as células, os piócitos, bactéria, ou vírus, ou sei lá, fungo, independente do que seja, resto de endotélio, fibrina, tipo, tudo. Era só isso, entendeu? Saber que a necrose liquefativa não acontece só no tecido cerebral, mas ela também pode acontecer em outros tecidos que têm uma inflamação associada. Então, fechou. Vamos para a próxima. Vou beber água rapidinho. Pera aí. Bom, inflamação, vocês estão careca de saber por conta da Lio. Lio não, Deus me livre. Imagina a Lio dando aula de mundo. Por conta da Vera. Vocês já tiveram a questão imunológica mesmo das inflamações, vocês tiveram. A questão da patologia é você saber isso aqui, que são os eventos vasculares, os eventos celulares e os eventos exudativos. Que é o quê? Os eventos vasculares é o quê? Vasoconstrição reflexa, logo que tem uma lesão, logo que tem uma invasão de membrana. Ativação endotelial, lembra daquele monte de descarga de citocina, fazendo P-selectina, E-selectina, fazendo aquele monte de proteína de adesão leucocitária, e fazendo contração de endotélio para aumentar a permeabilidade. Ponto, é isso. Isso são as alterações vasculares. As alterações celulares são justamente o quê? A ativação endotelial especificamente, para fazer o quê? A adesão dos leucócitos, os leucócitos sejam ativados, os leucócitos migrem para o sítio da infecção. E os processos exudativos são justamente tudo que está saindo do vaso e está indo para o meu sítio inflamatório. Não, observa que eu estou falando inflamação e não infecção, tá? Então, indo para o meu sítio inflamatório. Tá saindo o quê? Tá saindo plasma, tá causando edema. Tá saindo proteína plasmática. Tá fazendo edema, né? Lembra dos sinais cardinais de inflamação. Tá fazendo quimiotaxia. Se você pensar no próprio leucócito, ele também tá exudando. Ele tá indo para fora, para o terceiro espaço. Para o sítio da inflamação que ele tem que ir. E aqui eu acho que é o bom de fazer as coisas online. Que vocês chegam lá na hora, no laboratório, na microscopia, vocês olham uma coisa e não sabem qual é o normal. Às vezes não lembra como é que é. Pô, aqui é um tecido inflamado, mas como é que eu sei inflamado se eu não lembro como que é o normal? Aqui tá bem específico. Olha só esse pulmão ídido aqui do lado. Fino, essa cavidade aqui do alvéolo, vazia. Tem um macrófago aqui, ó. Vou apontar para vocês. Um macrófagozinho aqui, outra aqui, um aqui perdido, fino. Olha o endotélio aqui, o endotélio minúsculo. Cadê o outro endotélio? O endotélio eu falo do vaso, né? Do vaso. Tinha um que tinha uma hemácia aqui, deixa eu tentar achar. Acho que eu cortei. Tinha um que tinha uma única hemácia. Agora eu não tô conseguindo achar. Mas enfim, olha aqui. Perfeito, um pulmão normal, uma pessoa sadia. É normal encontrar macrófago? É normal encontrar macrófago. Só que olha esse cara que tem pneumonia, broncopneumonia. Olha a diferença. Exudato, tudo isso aqui rosa está preenchendo esse espaço aqui que era para estar vazio. Então isso aqui é o quê? Exudato. Fenômeno inflamatório de quê? Exudato. Olha quanto pontinho preto tem dentro do exudato. Isso aqui é tudo célula inflamatória. Ó, aqui eu conto o quê? 1, 2 por alvéolo. Aqui tem quanto? Só aqui tem mais de 10. Então são os fenômenos exudativos aqui. O exudato fibrino porque é rosa e é proteína. Leucocitário porque tem leucócito. Edema, o que é edema? Olha a diferença da espessura desse septo interalveolar para esse septo interalveolar. Olha como ele está muito mais espesso. Então, isso aqui é o que? Edema. Exudação é esse que eu falei. E congestão, porque os vasos eles estão mais dilatados, eles estão mais congestos. Esse corte aqui específico não tem. Mas lá
as peças lá de pneumonia, elas têm bastante, eles têm muita coisinha vermelha aqui nessas regiões dos septos interlobulares que são hemácia. Aí fica. E vocês veem, tipo, é bem redondinho, vermelhinho, a hemácia é bonitinha. Então é isso daqui. É isso daqui que é inflamação. Eu estou perdendo completamente o que era normal para o que é inflamado. Vamos lá. Inflamação aguda. Você olha para essa imagem aqui, você não enxerga nada. Você vê um monte de ponto roxo, um monte de coisa vermelha. E aí eu vou falar, todos os pontos roxos aqui são os leucócitos. Ponto roxo, ponto roxo, ponto roxo. Tudo que é roxo aqui é leucócito. Isso aqui não é normal. O normal do tecido é mais ou menos essas partes aqui, um pouco mais roxo, mais claro, que estão permeadas aqui. Mas esse monte de pontinho roxo escuro, isso aqui tudo é leucócito. Leucócito que está nessa quantidade fora do vaso é o quê? É infiltrado inflamatório. Quando a gente fala infiltrado inflamatório nas inflamações agudas, são infiltrados inflamatórios agudos. Vocês podem escrever isso na hora da prática? Pode. Ela vai aceitar? Provavelmente. Mas o que é bom você falar? Inflamação aguda de PPB, infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Por que é polimorfonuclear? Porque tem o neutrófilo. Porque tem eosinófilo. Eosinófilo se for mais uma coisa mais IgE, uma coisa mais parasitose. E aí são os fenômenos vasculares que eu falei. Congestão. Olha a quantidade de hemácia que tem aqui. Congestão. E hemorragia também. Tem hemácia no meio disso daqui e tem hemácia perdida, fora do vaso. Congestão e hemorragia. E os exudativos, o edema. Essa região aqui, tá vendo negativa, né? Tudo branco. Toda essa região branca aqui entre as células é edema. Era líquido seroso, água, eletrólitos que estava entre as células e estava aumentando, estava fazendo aquela tumoração, né? Tumoração no sentido de aumento de volume, né? E infiltrado. Todos os neutrófilos, todos os leucócitos aqui estão fora do vaso. E aí eu coloquei aqui casos do que é uma pneumonia, uma amidalite viral, uma hepatite, uma encefalite, e não só as infecciosas. É isso que eu estou falando. Tudo, inflamação é inflamação, independente se tem uma bactéria ou não. É tudo que está causando estímulo inflamatório. Colecistite não tem inflamação. Quer dizer, não tem infecção, mas tem inflamação. Gota também faz inflamação. Pancreatite, que a gente comentou ali na frente, também faz inflamação. Tá fazendo necrose? Necrose, lembra que eu falei, é dump sendo liberado, perda de integridade de membrana. Câncer, dependendo do tipo de câncer, cânceres também são inflamatórios. Vocês vão ter aula de imuno especificamente sobre isso, aí vocês vão ver. Câncer causa inflamação ali no microambiente em que ele tá inserido. E aí, olha só, são os padrões inflamatórios que a gente tem. As inflamações, olhando para a patologia, é isso daqui. Ela pode ser serosa, se a exudação é mais ou menos mais líquido do que propriamente proteína. E ela é muito comum nessas cavidades que eu falei revertida. Então, uma inflamação que acontece em pericárdio, uma inflamação que acontece em peritônio, uma inflamação que acontece. Peritônio dói pra caramba, tá? Mas realmente é seroso para dar de inflamação. Pleurite, pericardite que não seja infecciosa, pericardites que são não infecciosas, tem um nome específico, mas eu esqueci agora. Elas fazem o quê? Transudação, principalmente de líquido, de água, de eletrólitos. Uma proteínazinha aqui, um leucócito aqui perdido. Isso é uma inflamação que é serosa. Bolha, sabe a bolha de queimadura? É uma inflamação serosa. Lembra, queimadura está causando... Isso, estéreo. Como é que se diz? A queimadura, ela causa um estresse celular. Ponto. Lembra de todo aquele mecanismo que a gente está trazendo, pensando como se fosse uma linha do tempo. Está fazendo lesão. Queimação faz perda de integridade da membrana. Perdeu a integridade da membrana, explodiu o quê? Liberou dump. Dump estimula o quê? Inflamação. Só que aí o que acontece em bolha é o quê? Porque a epiderme fica íntegra, né? No caso, fica íntegra, ou não tão íntegra assim, mas o que fica embaixo da bolha? A coleção líquida dentro da bolha. Essa coleção líquida da bolha é líquido transudativo. Transudato, tem que sempre lembrar que transudato é algo que tem pobre proteína, algo que está fora do vaso que é pobre em proteína. Então é isso. Por exemplo, eu poderia, em vez de usar exudação, poderia usar a palavra transudação, né, que seria mais pertinente aqui. Então é isso. Pobre proteína é líquido, eletrólito. Basicamente isso. Bolha de
Como é que é o nome do vírus? Ai, meu Deus. Qual é o nome do bolho do vírus do sapinho? A bolha do sapinho é inflamação serosa. Bolha da queimadura é inflamação serosa. É isso daí. Quando eu tô falando de inflamação fibrinosa, aí eu posso falar, por exemplo, exudato fibrinoso. É por quê? Porque essa inflamação tá fazendo sair o quê? Proteína. Principalmente fibrina. Por isso que é o nome fibrinosa. E a fibrina, ela coagula. A fibrina, ela fica amorfa, ela fica grumosa. Então, toda vez que for um processo inflamatório fibrinoso, é um processo que está saindo muita proteína. E quando eu falo de sulfurativo, eu falo de neutrófilo, eu falo de leucócito. Eu falo de um infiltrado que é purulento também. Por quê? Porque esses neutrófilos, eles já fizeram... É cândida, então é a bolinha da cândida. É cândida mesmo? Cândida não é fungo? Eu lembro que era um vírus. Sim, pois é, não, é fungo mesmo. Ah, então tá bom. Acabei de pesquisar. Qual o vírus do sapinho? Pesquisa assim pra mim, então. Grande quantidade de neutrófilos, é isso que está saindo do vaso, é isso que está indo pro interstício. E esse neutrófilo, ele vai reagir, independente do que ele está reagindo, uma hora ele vai degenerar, ele vira o piócito, que é aquilo que eu falei. Neutrófilos degenerados são chamados de piócitos. E o piócito é que vem o pus, purulento. Então você pode falar, por exemplo, é um exudato serofibrinoso, é por quê? Porque ele tem bastante transudação de líquido, mas ele também tem um pouco de proteína. É um exudato que é fibrino leucocitário, fibrino purulento. É por quê? Porque tem fibrina, tá saindo proteína, e tem leucócito. Então, deixa eu ver só qual é o próximo slide que tem aqui. Tá, peraí, então deixa eu voltar aqui. Olha esse aqui, a broncopneumonia. O que é esse exudato aqui? Tudo rosa aqui é proteína. Então é o exudato o quê? Fibrinoso. Mas ele também tem o quê? Muito leucócito. Leucócito aqui, até que tem pouco, se você for comparar. Tem umas broncopneumonias, umas lâminas que tem mais. Mas imaginando que esteja esse daqui. Esse daqui, antes, é um infiltrado, é uma exudação, infiltrado fibrinoso. Fibrino purulento, eu posso colocar isso. Aqui eu não tenho tanta proteína, tá tudo roxo. Não tem tanto aquele rosinha da proteína. Ele tem o quê? Só neutrófilo, só eosinófilo. Esse aqui é uma apendicite, eu não falei, no caso. Então esse aqui é um exudato que é purulento. É um infiltrado, é um exudato supurativo. Eu falei de... Peraí, rapidinho. Tá aqui. Abscesso MPM em flegmão. Abscesso é aquilo que ela fala. Esse processo inflamatório que está fazendo inflamação e necrose, e por conta daquela necrose que fez o quê? Lembra que eu falei, né? A necrose liquefativa. Por quê? Porque tem muito estímulo inflamatório, muito estímulo até, como é que se diz? Até infeccioso também, pode ser. Então, o que acontece? Necrose liquefativa. Aí a necrose liquefativa forma uma cavidade cística. Essa cavidade cística é o abscesso. Entendeu? O empiema é no caso se essa infecção, o exudato está caindo dentro de uma cavidade que já existia. Está caindo dentro, por exemplo, do saco pericárdico, é um empiema. Está caindo entre os dois folhetos pleurais, é empiema. Geralmente, se você pesquisar empiema, você vai ver que empiema é mais pleura mesmo. Você não vai ver, por exemplo, empiema de pericárdio. Empiema é quase um sinônimo de infecção de pleura. Flegmão é no caso. Flegmão, na verdade, é a apendicite que eu mostrei para vocês antes. Por quê? Porque esse infiltrado ele está totalmente disperso no tecido. Né? Ele não está formando uma cavidade certinha, ele só está disperso aqui entre eles. Então, isso aí é o flegmão. Ô, Marcos, em vez de supurativo, eu posso chamar só de purulento? Pode Ou sim, tem que... pode sim. Tá, beleza. Eu acho que ela usa mais purulento do que supurativo, na verdade. Vamos lá. E aí, tudo bem. Eu tenho esse processo inflamatório que está ocorrendo ali, continuando. Esse processo inflamatório, depois de um tempo, ele vai virar alguma outra coisa. E aí são essas três possibilidades. Ou ele faz resolução, ou ele faz cicatrização, ou ele faz inflamação. Tudo bem? Resolução é o quê? Acabou o meu estímulo inflamatório, eu vou começar a fazer o quê? Mitose da célula-tronco que sobreviveu, ou da própria célula que já está diferenciada, que consegue fazer mitose. Vou fazer esse tecido restaurar
o que ele tinha, a função dele. E onde que isso acontece? Inflamações que são mais rápidas, lesões que são pequenas. Então, o que você tem? Aquilo que eu coloquei aqui, remoção dos debris, remoção dos micro-organismos, diminuição do edema, é justamente o macrófago vindo e fagocitando todo aquele abscesso que foi formado. Então, o macrófago vindo, fagocitando o neutrófilo que está degenerado, fagocitando a bactéria que está morta, fagocitando, reabsorvendo a proteína, como é que se diz? Secretando metaloproteinase, acho, eu não lembro se é esse nome específico, MMP, que vai degradar a matriz, que vai fazer toda a remodulação lá, remodelação daquele tecido, ele vai voltar ao que era antes. Resolução, ponto. Cicatrização e fibrose são tecidos ou não proliferativos ou tecidos em regiões inflamatórias que tiveram muita fibrina ou que tiveram lesões muito grandes, lesões extensas, lesões extensas de tamanho mesmo, um estímulo muito forte de inflamação. E aí o que acontece? Esse tecido ali, ele não consegue fazer só regeneração. A regeneração não é suficiente para conseguir restaurar o que era antes, então ele faz cicatrização. A cicatrização é justamente eu começar a depositar tecido conjuntivo ali. A fibrose é mais especificamente quando a gente fala que esse tecido conjuntivo, essa massa cicatricial, é mais tecido conjuntivo denso. E aí, geralmente, coloca essa diferença entre cicatrização e fibrose. Eu não vejo tanta diferença assim. Tipo assim, a maioria dos processos cicatriciais, eles terminam em fibrose, sabe? Eles terminam fazendo proliferação de fibroblasto, fazendo o tecido conjuntivo denso. Não tem isso. Cicatrização é isso. Cicatrização você pode pensar como fechamento da ferida também. Ela faz cicatrização por fibrose. Vê a queloide, que eu vou até comentar no final. A queloide é um tecido cicatricial que está crescendo muito rápido, que está crescendo mais do que deveria. Se ela não consegue nem fazer a cicatrização, aí o que a gente tem? É a inflamação crônica. Eu não fiz resolução, não fiz cicatrização e a inflamação continua ali. Isso é inflamação crônica, é uma resposta inflamatória que não cessa, é um estudo que é persistente, ou porque teve interferência nesses processos anteriores. Teve interferência no processo de resolução, seja porque, sei lá, é um micro-organismo que está lá há muito tempo, ele não consegue ser retirado completamente, ele continua fazendo inflamação, então eu não consigo fazer resolução, não consigo fazer cicatrização, eu entro nos processos de inflamação crônica. Aí deixa eu falar. Então, olha só, eu comentei aqui que inflamação aguda é isso daqui, neutrófilo e eosinófilo principalmente. Aí vocês vão ver, deixa eu até pular esse daqui, que a inflamação crônica é o contrário. Inflamação crônica é um infiltrado crônico. Aí o que significa isso? Principalmente mononucleados. Então é linfócito e é macrófago. É isso que você tem que pensar na inflamação crônica. As formas de inflamação crônica é isso daqui que eu falei. É uma infecção que é persistente, é um micro-organismo que eu não estou conseguindo remover, tipo a micobactéria, tipo a esquistossomose, vírus, uma hidatidose não, sei lá, aqueles paracoco, aqueles fungo maluco ali que existe aqui no Rio de Janeiro. É isso daqui, é infecção persistente, padrão granulomatoso, porque especificamente é o padrão que ele consegue fazer, né? Reações de hipersensibilidade. Pô, eu não consigo, sei lá, uma hepatite autoimune. Eu não consigo não ter um fígado, eu não consigo remover meu fígado completamente. Se eu removesse meu fígado, acabou a inflamação crônica nesse caso, mas eu não consigo. Por quê? Porque o meu epítopo, ele é próprio, ele é self. Eu estou expondo ele de qualquer forma, eu não consigo parar de expor ele. E então eu vou continuar tendo o estímulo ali, retroalimentando. Episódios que são repetitivos, que eu coloquei justamente isso. Artrite reumatoide, hepatite autoimune, deixa eu pensar mais o que. Alergia, propriamente dito, choque anafilático, dermatite atópica, é isso, inflamações que são crônicas. Ou a exposição prolongada. Aqui eu coloquei especificamente sílica, besto, ácido úrico, álcool. Lembra que eu falei que ácido úrico é um estímulo de dump? Né? Um dump. Ele estimula a inflamação. Inflamação, nesse caso, nas pessoas que têm gota, né? Ácido úrico muito alto, que tem gota, é a exposição prolongada, é a inflamação crônica. Sílica, pessoa que trabalha em processos de como é que, manutenção, não sei a palavra, faseção não é palavra. Criar vidro, gente que faz vidro, trabalha nessas coisas de sílica, gente que trabalha com asbesto, gente alcoólica. Álcool também faz o quê? Lembra daquela degeneração gordurosa lá?
algum momento aquele hepatócito não vai conseguir mais fazer. Aí ele faz o quê? Necrose. Necrose faz o quê? Inflamação. Inflamação, no caso, o cara não para de beber. Ele continua bebendo, 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 bebendo. Exposição prolongada, inflamação crônica. Inflamação crônica em fígado resulta em quê? Cirrose, que é um processo de inflamação crônica com fibrose. E aí eu vou falar de fibrose depois. Então é isso daqui. Infiltrado de macrófago, está fazendo fagocitose, está fazendo reparo, e linfócitos específicos no sentido de linfócitos serem leucócitos que são específicos, né, de imunidade específica. E autoimunidade, porque eu não consigo parar de expor o epítopo que é self para mim. Esse parágrafo aqui eu coloquei importante porque foi uma questão de prova e eu acho que ela repetiu de novo, que é essa interação bidirecional que acontece no caso dos granulomas, principalmente. Eu não sei em que parte de imuno vocês estão, mas se ela já tiver um momento comentado, o que acontece nos granulomas é que o macrófago ele também tem a capacidade de apresentação de antígeno, né? Então ele apresenta antígeno para o linfócito. E L12 aqui é só para demonstrar que é a via clássica de ativação de macrófago. E aí o que acontece? L12 vai começar a estimular esse linfócito, né? Vai começar a ativar esse linfócito. E o linfócito ativado, seja ele TH1, seja ele TH2, ele vai secretar citocina que vai ativar macrófago. Sei lá, interleucina 1, interleucina 6, interferon gama, principalmente. Interferon gama. Ou fazendo outras células secretar interferon gama, né? No caso do TRLP1. Esse interferon gama vai fazer o quê? Ativar macrófago. O macrófago vai fazer o quê? Vai apresentar um antígeno. Então, isso que é a questão da interação bidirecional que ocorre aqui, né, nessas inflamações crônicas. É o macrófago sendo ativado, ativando o linfócito, que ativa mais macrófago, que ativa mais linfócito, e isso vai amplificando. Acho interessante comentar isso, eu sempre comento, porque é uma questão que ela repetiu pelo menos umas 3 vezes. Essa questão da ativação bidirecional entre macrófago e linfócito. Tá? Interleucina 12 aqui foi isso que eu falei, é só para ilustrar que é um processo clássico, né, de via clássica. E olha, observem essa inflamação aqui, aquele padrão de inflamação. Tá vendo que parece uma bolinha com vários anéis em volta. Esse aqui é o granuloma. Observem que edema, olha esse espaço negativo aqui, edema, todo esse espaço negativo é edema. Então já, é um processo que é transudativo. E esses leucócitos que estão aqui, eles não são multinucleados, né? Eles não têm um núcleo que é irregularzinho. Eles têm um núcleo que é único. E essas células aqui, mais especificamente aqui, é porque o zoom tá ruim. Essas células aqui, elas têm mais núcleo do que citoplasma. Células que têm mais núcleo do que citoplasma, que parece que é um borrão de núcleo, são os linfócitos. Esses aqui são macrófagos. Esses macrófagos aqui, no caso esse aqui, por exemplo, ele está começando a se juntar. Que é aqui que a gente forma as células gigantes. Justamente por conta do interferão gama ativando cronicamente esses linfócitos. Então eles começam a se juntar e formar células multinucleadas. Que é justamente aqui, ó. Os granulomas, por conta do interferon gama que está sendo secretado nos casos de inflamações crônicas, ele vai começar a criar esse padrão de inflamação, que é o padrão de granuloma. O padrão de granuloma você pode entender como uma forma do tecido do organismo que não consegue encerrar aquele processo inflamatório, fazer contenção dele. E aí o que se observa na microscopia dessas inflamações granulomatosas? Que eu tenho um centro com material, nesse caso aqui é um centro necrótico, porque eu não falei da tuberculose, esse daqui no caso é uma tuberculose. Essa daqui é aquela necrose granulosa amorfa que eu falei, rosa, né? Eosinofílica porque é rosa. E aí você tem os macrófagos aqui, que eles tentaram fagocitar essas células. Tem que lembrar, eu não sei se vocês viram, mas o Mycobacterium, ele tem trofia pelo próprio macrófago. Ele gosta de infectar o macrófago. Então ele fica nesse centro aqui. Aqui pode ter colônias de bactéria, bactéria ainda viva, bactéria morta. O macrófago vindo aqui, porque ele vai fagocitar, que esse é o mecanismo de virulência do Mycobacterium, né? Ele tem trofismo pelo macrófago, ele quer que o macrófago fagocite ele. E o que acontece? Eu tenho um estímulo que é crônico. Eu tenho interferon gama, interferon gama, ativando o macrófago. Em resposta a isso, eu formo o padrão de granuloma, formo as células gigantes. Aqui, tá vendo? Isso aqui é um monte de macrófago junto. E na borda do próprio granuloma, eu tenho mais roxo escuro
eu tenho o halo linfocitário. Então, são os linfócitos que estão ativando esses macrófagos. Então, essa interação, macrófago aqui secretando interleucina 12, linfócito aqui secretando interleucina 1 e interferon gama. E fica nisso, entendeu? Esse aqui é ativação bidirecional. E aqui é a mesma coisa. Só que o que acontece aqui é que eu não tenho tanto linfócito. Por quê? Porque esse aqui não é algo que me requer imunidade específica. Esse aqui é um granuloma de corpo estranho. Isso aqui, no caso, é uma farpa. Né? Isso aqui é uma farpa. E olha só o halo de macrófago que está aqui em volta tentando fazer o quê? Lembra que eles também vão começar a secretar TGF-beta para fazer fibrose e conseguir conter isso daqui em volta. Aqui eles também fazem isso. Eles estão sendo cronicamente ativados, porque tem algum componente ali que ele reconhece como estranho, mas que ele não consegue fagocitar. E aí, por isso, ele faz esse padrão de granuloma. Aqui, no caso de corpo estranho, eu não tenho T-cell, né? Eu não tenho T-cells, eu não tenho linfócito propriamente dito. Mas nos imunes sejam eles infectivos ou de hipersensibilidade ou autoimunes depende. Mas eles têm esse halo linfocitário em volta. O halo linfocitário é isso. Sempre que você vê na microscopia, essa imagem aqui é boa. Imagina que o rosinha rosa, esse rosa aqui, ele é o tecido normal. Então, você tem que ver isso daqui. Só que se você vê uma mancha roxa escura principalmente, você sabe que é um infiltrado inflamatório, seja ele agudo ou não. Aí você tem que fazer mais aumento para conseguir ver se é agudo ou se é crônico. E nesse caso de corpo estranho aqui, como você vê que ele é bem, bem, bem mais roxo, aí você pode sugerir que é crônico sim. E aí que está a pergunta. A pergunta que me fizeram é: pode ter. Basicamente era isso. Pode ter inflamação aguda com inflamação crônica? Sim. E é o processo que ela fala daquela bendita peça da colecistite crônica agudizada. É isso. É crônica por quê? Porque eu tenho um infiltrado que é crônico, eu tenho linfócito e macrófago, e eu tenho um infiltrado que é agudo. Porque por mais que aquele estímulo seja persistente, então estou tentando fazer o quê? Uma resposta que é mais específica, o meu macrófago está começando a mudar para fenótipo M2, eu também tenho algo que está conseguindo, que esse macrófago está conseguindo fazer fagocitose, que esse macrófago está conseguindo reagir. Seja ele o epítopo que ele estiver reconhecendo. Então eu tenho um macrófago de um lado que é M1 e um macrófago do lado que é M2. Então eles estão coexistindo ali. Eu vou ter um linfócito TCD4, eu vou ter um linfócito TCD8, mas eu também vou ter um neutrófilo. Então a resposta é sim, eu posso ter sim esse processo inflamatório que é, como é que se diz? Contemporâneo, né? Que é ao mesmo tempo. Mas a questão é o que eu vejo mais. Ele é mais crônico ou ele é mais agudo? E também tem algumas peças lá na microscopia, eu não lembro quais especificamente, que você pode colocar assim como PPB, inflamação crônica agudizada, infiltrado inflamatório misto. Porque tem os dois, eu tenho macrófago, eu tenho linfócito, eu tenho neutrófilo, eu tenho eosinófilo. Então é isso. Pode sim ocorrer os dois ao mesmo tempo. Tá. Sobre inflamação, alguém tem alguma outra dúvida específica? Que aí é o último slide para a gente terminar, é o de reparação. Que aí eu deixo vocês para estudar. Que eu sei que o terceiro período é complicado. Alguém tem alguma dúvida aqui ainda? Não. Então, fechou. Ah, pode falar. Quem levantou aí a mão. Oi, Marcos. Não, é só porque eu tava falando com uns colegas. É, se você puder depois, eu sei que você vai mandar o material, falando que você vai mandar o material, mas essa questão realmente essa questão que já caiu algumas vezes na prova que você comentou, dos granulomas, se for possível você salientar de alguma forma lá no grupo, porque tem muita gente que já saiu a esse ponto aqui da live e é uma questão importante. Então, algumas pessoas estavam pedindo. Eu acho que ela tá gravando a live, mas se for Aham. possível. O que eu vou fazer então? Eu acho que tem essa foto dessa questão, que foi até questão da minha prova, da 149, né? Lá no Drive. Uhum, Eu vou achar a foto, né? E vou mandar essa resposta com a tá, explicação certinha. Aí tá eu bem. digito e mando pro. Eu tenho o número do.
Passos, eu não sei falar o nome. Fases. Passos. Aí eu mando pra ele. Tá Beleza? ótimo. Que eu Obrigado, acho viu, Marcos? importante. Obrigado, Fechou, então. obrigado. Então é esse daqui. Pode acontecer ao mesmo tempo? Pode. Porque, olha só, eu quero que vocês olhem aqui, né? No lado do granuloma da tuberculose. Cara, o Mycobacterium, ele tem trofismo pelo macrófago. Ele quer que o macrófago fagocite ele. Ponto. Tem um macrófago ali. O macrófago é o quê? É mononuclear. Mas eu tenho um macrófago que está fazendo necrose. A necrose liberou o quê? Sei lá, DNA mitocondrial. O neutrófilo reconhece isso. O neutrófilo reconhece isso e faz estímulo inflamatório. Então, consegue entender? Aquele meio consegue distinguir? Sabe? Consegue? Então é isso. Pode ter os dois ao mesmo tempo, não tem problema. Então vamos fechar aqui com reparo e regeneração, que é o último slide, né? Aqui é só para ilustrar. Regeneração é aquilo que eu falei. Se esse tecido tem uma inflamação que é pequena, uma lesão que é pequena, e tem célula remanescente suficiente para fazer mitose, eu faço regeneração. Tecidos não lábeis não fazem cicatriz. É aquilo. Se eu tenho uma ruptura do miocárdio, eu não vou conseguir fazer reparo por regeneração. O miocárdio ele não consegue fazer replicação. Ele não tem nem célula-tronco para fazer isso. Tem um estudo, na verdade, para não. Na medicina nunca tem isso, né? Mas, tipo assim, tem célula-tronco ali? Tem. Tem uns estudos que falam uma maluquice lá que ele consegue. Mas, no geral, não dá. Pensa, sei lá, neurônio. Neurônio não consegue fazer tão bem regeneração. Ele não faz. Ele faz o quê? Ele faz necrose de coagulação. Ele fica um cisto ali. Os gliomas surgem justamente nisso. Né? Tumorações de muito crescimento de células da glia. E aí tá. Essa daqui também foi questão de prova. Tecido de granulação. Tecido de granulação é justamente o entremeio do terminou a inflamação, tem uma lesão que eu preciso regenerar, mas essa regeneração eu não consigo fazer. Porque foi muito grande, porque a lesão foi extensa, porque o estímulo inflamatório continuou por muito tempo. Aí o que acontece? Eu vou ter que fazer o quê? A cicatriz. Então, entre a inflamação e a cicatriz, eu tenho o tecido de granulação, que é a primeira fase da cicatrização. Ele é um tecido que ele é o quê? Ele é muito vascularizado, mas muito vascularizado mesmo. Tem muita angiogênese. E aí eu coloquei aqui VEGF. Por quê? Porque esse aqui é um fator de crescimento de endotélio. Tal qual o TGF é para fibroblasto, o VEGF é para endotélio. Capilares delgados, capilares finos, numerosos, tem fibroblasto fazendo proliferação. Lembra desse TGF-beta aqui. Por quê? Eu não falei que o macrófago, vocês viram isso em imuno. O macrófago, depois de um momento, se ele começa, sei lá, receber muita interleucina 10, por exemplo, e não começa a virar aquele fenótipo M2, M2 não vai começar a fazer. M2 não secreta interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, não. Ele secreta interleucina 10. Ele secreta TGF-beta, que são fatores o quê? Anti-inflamatórios. Então, aquele macrófago que está M2, que está presente ali, nesse tecido aqui que está lesado, ele vai começar a secretar TGF-beta, ele vai começar a secretar interleucina 10, ele vai começar a parar a inflamação, ele vai começar a usar o TGF-beta para fazer o quê? Proliferação do fibroblasto. Fibroblasto, qual a função do fibroblasto? Produzir matriz. Fazer mais fibroblastos, secretar, fazer o quê? Como que se diz? Mitose. Aumentar o número de fibroblastos ali para aumentar a carga proteica daquela matriz, fazer pensa literalmente que, tipo, eu tive um corte ali, sabe? Eu tive um corte mesmo. Eu não consigo fazer regeneração. E eu tenho um espaço negativo ali que não tem tecido. Eu preciso preencher aquilo com alguma coisa. É aí que entra o tecido de granulação. É muita proliferação de fibroblasto, muita proliferação de matriz, muita proliferação de vascularização. E é aquilo que eu coloquei ali no finalzinho. Essa MEC, essa matriz, ela tá frouxa. Ela tá frouxa porque ela tá começando. E também por quê? Porque eu também tenho muito macrófago secretando essas MMPs, né? As metaloproteinases. As metaloproteinases são enzimas que quebram essas proteínas da matriz extracelular. E isso aqui é mais para tipo, fazer remodelamento, para a cicatriz ficar bonitinha, né? O objetivo do corpo é sempre a homeostasia. Então ele quer que a cicatriz fique bonitinha. E esses miofibroblastos aqui, eu não lembro, no Hobbes acho que ele fala de onde ele vem, que ele é uma diferenciação do próprio fibroblasto. Eu não lembro qual a citocina específica que faz ele virar miofibroblast. Mas o miofibroblast, ele tem filamento de actina e tem filamento de miosina, então ele consegue fazer contração. Então ele contrai a ferida. E é por isso que vocês vão ver, não sei quem quer seguir dermato, que algumas cicatrizes, elas fazem o quê? Retração da pele.
Então, por isso que alguns cortes na pele, quando você vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, você tem que fazer continuamente ao formato. Se a região ali é longitudinal, tem que fazer o corte longitudinal, porque senão eu vou ter retração dessa pele. Porque o miofibroblasto ele vai fazer a contração da ferida. Ele consegue contrair a ferida justamente porque pensa no corte que eu tenho que fazer sutura. No corte que eu tenho que fazer sutura, eu uso o fio para fazer o quê? Juntar essas duas regiões. O miofibroblasto faz isso para mim também. Claro, não, ele não é perfeito. Melhor usar uma sutura num caso ali que é grande. E o que eu ia comentar? Faltou uma coisa que eu quero comentar ainda dos tecidos de granulação. Tá. Tá. O tecido de granulação foi a questão da prova. Por quê? Porque a questão da prova era quais as células presentes no tecido de granulação e citar proteínas ou substâncias que estão presentes ali. Então é isso daqui. Muitas células endoteliais, muitos fibroblastos e muitos miofibroblastos. Aí você pode citar esses três: VEGF, TGF-beta e MMP de substância. Aí tudo bem. Consegui fazer esse tecido de granulação. Esse tecido de granulação ocupou esse espaço que estava vazio. Aí eu começo a fazer o quê? Cicatrização. Esse miofibroblasto começa a sair dali e começa a ficar só o fibroblasto. E aí o fibroblasto faz o quê? Começa agora a produzir colágeno mais denso, elastina está dispersa por ali. Os canais vasculares, eles eram numerosos, eles começam a retrair e ficam alguns pontuais. E o fibroblasto ele fica inativo. Ele para de secretar a matriz, porque a matriz já foi remodelada do jeito que tinha que estar, então ele vai ficar ali fusiforme, né? Fusiforme é a forma que ele fica. Inativo. Parou. Aqui é a cicatriz. Tecido colágeno denso, tecido conjuntivo denso, com muita fibra colágena densa, colágeno tipo 3, colágeno tipo 2, acho. Esses dois tipos de colágeno principalmente. E aqui acabou tudo. E aqui acaba a monitoria. E aqui é só para demonstrar esse tecido de granulação. Então, olha como ele é bem vascularizado. Olha todo o espaço negativo que tem aqui. Tudo isso aqui é edema. Olha os fibroblastos aqui. Eles parecem essas tirinhas, né? Essas tirinhas aqui secretando proteína de matriz. Aqui tem umas regiões que tem um pouco mais de proteína de matriz do que as outras, né? E o que? O estímulo inflamatório que continua aqui. Então, é o que eu tenho presente no tecido de granulação? Macrófago, fibroblasto, células endoteliais, muito vaso, é um tecido que é muito vascularizado, tem edema também, e eu tenho uma MEC que é frouxa. A MEC frouxa vocês conseguem observar justamente porque não é branco, é tudo branco, basicamente. É um tecido que é frouxo. Então, é isso. Gente, muito obrigado por terem ficado até aqui, já é 9 horas. Espero que tenha ficado tudo de boa para você. Eu esqueci de falar no começo da turma, não sei se alguém gravou, porque para mim não tinha problema se gravasse não, porque ia ajudar também quem não participou. Espero que tenha ficado tudo mais claro. Eu sei que a explicação da Lio às vezes é muito, muito estranha, muito ruim. Mas eu sei que esse período é ruim também. Ah, que bom que você gravou então, Letícia. Eu sei que esse período é ruim. Ele é muito chato, mas quando chega no quarto período,